Que bom que você está aqui. Eu prometo compensar o tempo que você está dispondo para assistir esse vídeo com uma informação que pode mudar a sua vida e que vai mudar a sua vida. Se você colocar ela em prática, se você absorver essa informação com acuidade, essa informação pode ser uma das coisas mais importantes que você aprendeu ao longo dos últimos anos. Para mim foi, para os meus clientes ela também foi. O fato é que nós possuímos algumas habilidades, algumas competências que nós não sabemos, que nós desconhecemos. E quando nós temos conhecimento sobre isso, isso nos apropria da condição de executarmos ações que nos favorecem. É claro que esse conhecimento aqui, ele não vai mudar a sua vida, mas o que você vai fazer com ele, sim. Então, preste atenção no que eu vou falar e perceba como você pode utilizar isso. Os passos que você der a seguir após esse vídeo podem serem muito determinantes para os resultados da sua vida. Eu vou falar aqui de uma competência humana que você possui, que eu possuo, que todos nós possuímos, mas que pouquíssimas as pessoas usam. Nós possuímos inatamente uma competência, nós temos genuinamente, na nossa personalidade, uma inclinação, uma inteligência. Cada um de nós tem uma determinada inclinação para uma área da vida. Ou melhor, cada grupo de nós, da sociedade, tem determinadas inclinações, determinadas inteligências mais apuradas. Isso significa que algumas pessoas têm habilidades para algumas áreas da sua vida diferentes do que outras. Algumas pessoas elas são muito boas, por exemplo, para jogar futebol, para praticar algum outro tipo de esporte, elas parecem que têm uma predisposição a aprender aquilo. Outras pessoas têm, parece que, uma predisposição a aprender sobre música. Outras pessoas têm uma predisposição, por exemplo, a escrever, a conversar. Enfim, são diversas as habilidades que nós possuímos e todos nós temos uma determinada inclinação. O grande fato é que todos nós temos essa inclinação. Isso é ciência. Eu estou falando aqui de informações provindas da neurociência. Hoje existe, por exemplo, a teoria das inteligências múltiplas, que fala sobre algumas das inteligências que foram descobertas através de grandes estudos sobre quais são as nossas competências ou as competências que abrigam o ser humano. Você possivelmente, com certeza, está inserido ou possui uma dessas habilidades, uma dessas inteligências inseridas em você. Talvez você já saiba, já perceba, já descobriu, talvez ainda não, mas você tem. O primeiro passo é descobrir isso, é saber qual é a minha inclinação principal. O fato é que nem sempre eu preciso fazer aquilo do qual eu estou condicionado. Eu posso modelar minha mente, isso é possível e a ciência fala que o nosso cérebro é capaz de se modificar, ou seja, mesmo que eu não tenha nascido, por exemplo, com a habilidade de ser músico, que é verdade, eu posso desenvolver isso. É óbvio que eu vou depender ou ter que demandar um esforço um pouco maior do que uma pessoa que já tem essa predisposição. O fato é que, eu estou dizendo aqui o seguinte, você tem sim uma inclinação, uma aptidão, uma competência maior para alguma área da sua vida. Mas isso não impede você de se desenvolver a ponto de você ficar bom em qualquer coisa. As pessoas acham que os seres humanos que fazem algo com maestria, que são vistos por o que fazem, ou pelo que fazem melhor, como gênios, eles nasceram com uma determinada aptidão ou com uma determinada competência acima da média. Isso não é verdade. Diversos estudos provam que essas pessoas, elas têm sim uma capacidade de desenvolver suas competências. Talvez ela tivesse uma inclinação para aquilo e aproveitou essa inclinação, ou talvez não. É o caso, por exemplo, de pessoas como Ayrton Senna. Ayrton Senna não era um bom piloto no seu início, do seu primórdio. Ele se transformou num bom piloto. É um caso, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele não tinha grandes habilidades quando era criança. Ele desenvolveu essas habilidades na sua adolescência. Diferente, por exemplo, do Neymar, que já possuía grandes habilidades desde quando era criança. Ou seja, não importa se você possui ou não habilidade. Se você quiser, você pode se tornar gênio em qualquer coisa que você queira. O primeiro passo, é claro, é acreditar. E eu diria que, no meu ponto de vista, na minha experiência, que já é de quase 10 anos estudando, perscrutando sobre neurociência, psicologia positiva e outros assuntos relacionados à psique humana, é que o fato é que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas não conhecem as suas competências, as suas inteligências. A maioria, a grande maioria. A grande maioria, aliás, desconfia que não tenha uma determinada inclinação, embora possua. Então o primeiro passo é óbvio, é conhecer, e para isso eu preciso, obviamente, acreditar que eu tenho algo. Eu não vou estudar sobre inteligência ou fazer um curso para me descobrir um processo, passar por um processo de autoconhecimento, sem que eu acredite. Mas você tem. É ciência, é psicologia, e se você diz, eu não tenho, eu não nasci com nenhuma competência, talvez você esteja sendo preguiçoso. Talvez você não esteja querendo olhar para algo que está testificado, está comprovado, para que você possa, a partir daí,
ter que se esforçar um pouco mais para ter melhores resultados. Esse é o fato. Então o primeiro passo é que você possui um cérebro que você desconhece, uma competência, uma capacidade neural, e chamada inclusive pela neurociência de neuroplasticidade, que permite que você desenvolva as áreas do cérebro que precisam ser desenvolvidas para qualquer coisa. Isso é fato, isso é ciência. O outro fator é que nós nascemos com uma competência, com uma habilidade de entrar num estado onde nós podemos fazer algo com maestria. Nós nascemos com isso, é da nossa essência. Mas a maioria das pessoas, por conta do excesso de pensamento, dessa síndrome do pensamento acelerado, como diz Augusto Cury, e da falta, da negligência de emoções, com as suas emoções, da falta de inteligência emocional, da negligência com as suas emoções, algumas pessoas, eu diria que a maioria delas, também por conta disso não consegue acessar isso que já é pertencente a elas. O que eu estou falando aqui é de uma ciência que fala de uma palavra mágica que se chama flow. Essa ciência foi estudar as pessoas que fazem algo com maestria. E ela estudou diversas pessoas que têm habilidades supremas em fazer algo. Essa ciência, ela foi fundamentada, o precursor dessa ciência é o Dr. Mihaly. O Dr. Mihaly descobriu que nós temos a capacidade de acessar um estado chamado flow. Na verdade, esse estado não é uma peculiaridade apenas das pessoas que fazem algo com genialidade. É de todos nós. Mas o fato é que a maioria das pessoas não consegue acessar isso, embora esteja intrínseco a elas. Essa habilidade está dentro de nós, a habilidade de entrar em flow. Flow, no inglês, aliás, no português, vem do inglês e no português significa fluxo. Olha que legal. Nós precisamos, na verdade, aprender a entrar no fluxo. O que as pessoas fazem quando elas entram no estado da genialidade é a capacidade de elas desenvolverem a habilidade ou de entrarem em fluxo. E o que é o estado de flow? O que é o estado de fluxo que grandes atletas, grandes celebridades, grandes artistas entram? Essas pessoas, quando entram no estado de flow, elas relatam sentirem uma sensação de compenetração absoluta no que elas estão fazendo, a tal ponto de elas não pensarem mais em nada. Se você perguntar para uma pessoa que estava em flow, se você perguntar para o Cristiano Ronaldo, se você perguntar para o Messi, se você perguntasse para o Van Gogh, naquele momento em que eles estavam fazendo algo, em o que eles pensaram, eles jamais teriam uma resposta para isso. Porque eles não pensaram em nada. Eles estavam tão imersos na atividade que a mente deles não pensou em nada. E o fato é que a maioria das vezes que nós fazemos algo, até mesmo pessoas que fazem algo muito bem, elas estão fazendo algo, mas às vezes dispersam sua atenção. O fato é que você já entrou em flow, você entra em flow, você entra em fluxo. E o momento do flow, o momento do fluxo, é aquele momento onde você perde a noção do tempo. Você não sabe se passaram 10 minutos ou se passou 1 hora. Olha a discrepância entre 10 minutos e 1 hora. Uma pessoa que está em flow não sabe quanto tempo se passou, ela perdeu a noção do tempo. Porque ela estava tão compenetrada na atividade que ela não pensou no tempo, ela não pensou em mais nada, ela não pensou que podia dar errado. Ela também não pensou que deu errado em algum outro momento e que aquele erro poderia acometer ela novamente nesse momento. Ela não pensa. E perceba que isso acontece conosco sempre. Sempre que a gente vai fazer algo, a gente fica ansioso, algo novo, ou algo difícil, desafiador, a gente fica ansioso. Quando entramos na atividade, os pensamentos impedem que a gente utilize melhor da nossa perfeição. Eu lembro perfeitamente quando eu jogava futebol, eu nunca fui muito bom em futebol. Mas por alguma razão eu não acreditava que eu era bom, como hoje eu não acredito. E essa crença me levava a, em momentos em que eu estava quase fazendo o gol, prestes a fazer o gol, eu ter algum pensamento que fazia com que eu fizesse algo errado. Eu lembro que depois eu virei goleiro, porque eu não era bom no campo. Então, vamos ser goleiro. E eu fui um bom goleiro. No entanto, quando eu estava numa situação, muitas vezes, em que a situação era simples, eu falhava. Porque eu lembro exatamente que em algum momento um pensamento vinha, meu Deus, essa bola é tão fácil, se eu não conseguir pegar, e aquilo acontecia. Né? E muitas vezes, quando a bola era difícil, quando a situação era desafiadora, eu conseguia me sobressair. Porque talvez, pela própria dificuldade, por alguma razão, eu não pensava. Ou seja, quando você está fazendo algo, quanto menos você pensar em coisas externas àquilo que você está fazendo, mais ou melhor será o teu resultado. Então esse é o flow, isso é fluxo, isso você possui essa habilidade. No entanto, talvez você não consiga acessá-la. Por quê? Porque a tua mente está muito acelerada. Porque você tem alguns problemas que foram desenvolvidos pela tua própria psique que impede você de, no momento em que está fazendo uma determinada atividade, entrar em imersão absoluta, entrar num estado de consciência absoluta sobre aquilo e nesse momento você não pensa em nada. O fato é que isso existe em você, essa habilidade. O fato é que isso é ciência. E essa ciência ela é recente, é algo moderno, é algo
que vem para mudar a nossa percepção sobre as coisas. O fato é que essa ciência está aí e você precisa utilizá-la, você precisa se apropriar disso. Nós estamos na era da informação. Isso quer dizer que nós possuímos informações que podem mudar a nossa vida. E nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos gastar, investir o nosso tempo em descobrir isso, nessas descobertas, para que a gente se aproprie delas. Porque senão a gente passa a vida e a gente se frustra demais, porque a gente sente que tem muitas vezes um potencial, uma capacidade superior àquela capacidade que eu uso no meu cotidiano. E essa sensação de que eu posso mais, mas não consigo acessar esse posso mais, ela nos frustra, ela nos faz sentirmos ou nos sentirmos tristes, nos sentirmos deprimidos, nos sentirmos inferiores ao que nós poderíamos ser. Se você sente isso, se você já sentiu isso, é porque você tem a necessidade intrínseca, inconsciente, uma necessidade implícita do teu ser de estar dentro desse estado de fluidez, do fluxo, que é o flow, que é nada mais, nada menos do que fluir. Quando você está em flow, significa que as coisas estão fluindo. Você não está, naquele momento, programando nada, você está simplesmente agindo, imerso na atividade. E o bacana, não é só que o flow te outorga, te proporciona grandes resultados. O fato não é que o flow ofere a uma pessoa resultados enormes também, mas o fato é que o flow é um motivo de felicidade. Quando uma pessoa está em flow, ela está extremamente feliz. Ela passa da atividade, ou quando ela finda aquela atividade, ela quer retomar, ela quer fazer aquilo de novo. Aquele cara que joga futebol com maestria tá louco para jogar outra partida. Se ele for mal numa partida, ele vai treinar muito para na próxima ele se sobressair. Ele está em flow vital. A pessoa que entra no estado de flow, de fluidez vital, ela entende tudo o que a física quântica fala, que é muito, de fato, muito verdadeiro, mas ela compreende tudo sem estudar tanto. Quando uma pessoa aprende a entrar em flow, ela compreende tudo sobre felicidade, sem saber sobre felicidade. Ela compreende sobre psicologia positiva, que é o estudo da felicidade, sem saber sobre psicologia positiva. Porque, na verdade, todos os caminhos de tudo que você estuda, inclusive de inteligência emocional, inclusive de mindfulness, que é estado de presença, e que hoje é uma das ciências mais conceituadas e consagradas para que a gente desenvolva a inteligência emocional, e todos esses caminhos levam você para o flow, para o fluxo. Tudo o que você estuda sobre psique, sobre desenvolvimento humano, sobre, enfim, produtividade, é, na verdade, uma maneira de você atingir o estado da fluidez, o estado do flow. Então eu sugiro para você que você aprenda sobre flow. E eu vou te dar uma opção, daqui a pouco mais. Junto com essa opção eu tenho um presente para você. Mas fica aí que eu quero te falar uma coisa importante também sobre o flow, porque o flow, quando eu disse para você que ele tem a ver com felicidade, eu tenho como comprovar isso através de uma pequena história de alguém que, sem dúvidas, ou possivelmente você conheça. O flow, quando eu falo que ele tem tudo a ver com tudo que nós buscamos, uma pequena história, uma das tantas pequenas histórias que existem sobre ele, vem de um grande atleta chamado Michael Phelps. O Michael Phelps, ele foi um cara genial porque ele era muito dedicado. Michael Phelps treinou durante anos, 365 dias do ano, ininterruptamente. Ele era o cara que mais treinava, com certeza. Então, consequentemente, se tornou melhor. Por que ele treinava tanto? Por que ele tinha tanta avidez, tanta ligação com aquilo? Porque ele estava em constante fluxo, em constante processo de fluidez. Para ele sentir-se o melhor era um prazer, não porque ele era melhor que os outros, porque ele tinha um desafio intrínseco de vencer seus próprios limites. E esse desafio intrínseco, nós precisamos dele, é vital para que a gente se sinta feliz. Observe a sua vida, olha para trás. Os momentos mais felizes foram os momentos onde você se sentiu orgulhoso, porque você estava operante, ascendendo, ou seja, crescendo em todas as áreas da tua vida. Você estava enfrentando desafios e vencendo. Observe como a sensação de vencer nos dá felicidade. Quando eu falo vencer, não se trata de vencer os outros. Se trata de vencer a nós mesmos. Quando você percebe que está se comunicando melhor, eu tive muito problema de comunicação na minha adolescência, eu tinha muita timidez. Hoje eu dou palestra, já dei palestra para dezenas de milhares de pessoas, tive milhares de alunos e inclusive ministrei palestras em faculdade sobre comunicação, sobre oratória. Perceba, né? Como a gente se desenvolve e essas sensações são regozijantes. Eu me sinto muito feliz por ter realizado isso, é muito orgulhoso para mim. E essa sensação de orgulho faz a gente crescer. Quanto mais você conquista, mais você se acredita ou acredita em si próprio. E quanto mais você acredita em si próprio, obviamente, que mais poderoso você fica. Então observe como tudo se liga. O Michael Phelps
teve um momento da vida dele, como vocês sabem, ele foi o cara que mais faturou troféus, medalhas, enfim. Ninguém bateu os recordes dele até hoje, ele bateu todos os recordes mundiais. O cara é um fenômeno. Em um determinado momento da sua vida, ele decidiu se aposentar. Porque ele já tinha muita grana, já tinha ganhado tudo que você imaginasse, e ele parou, ele decidiu que iria parar. Nesse momento, ele entrou em depressão. Ele começou, inclusive, a beber, ele separou-se da então namorada dele, ele também se afastou da família. E o Michael Phelps teve um problema com bebida, inclusive foi preso. E ele teve que ser internado. E nesse processo todo, ele entrou num processo depressivo, onde ele pensou, e ele relata muito em suicídio. Ele teve uma depressão suicida. Olhem só, o cara que foi o Michael Phelps, e no ápice da sua carreira, de repente ele entra em depressão, de repente ele vira um suicida. O que aconteceu com ele? Eu explico. Na verdade, o Michael Phelps tinha o flow dentro do DNA dele, ele estava sempre em flow. E quando ele parou de nadar, o que fazia ele entrar em flow era justamente os desafios da natação. Quando ele parou de nadar, quando ele parou de se desafiar, ele começou a deprimir. Ele começou a não sentir mais o flow, aquele estado de êxtase, aquele estado da maestria humana. E, evidentemente, consequentemente, ele deprime, ele adoece, ele entristece. Quando um amigo dele foi visitá-lo, lá onde ele estava internado, esse amigo era um amigo cristão e deu um livro para ele. Esse livro falava sobre fé. Michael Phelps, naquele momento, começa a entender o que o faria revigorar a sua energia, a sua vitalidade, voltar a ser quem ele era. Ele entendeu que ele tinha parado de se desafiar. Ele começou logo a treinar na própria piscina lá do local onde ele estava internado. No entanto, ele dava 2 braçadas e a piscina acabava. Mas ele treinou até o final do seu internato e de repente ele sai de lá e começa a competir novamente. Em poucos meses, ele já não precisava mais de bebida. Ele também, em poucos meses, voltou para sua namorada, que hoje inclusive eles têm um filho. Logo depois fala sobre como ele mudou no momento em que ele parou de competir e como ele voltou a ser ainda melhor quando ele voltou a competir novamente. Então, o que aconteceu com ele foi que ele parou de se desafiar. E outra coisa que comprova isso que eu estou falando para você, embora ele tenha riscos, ele não tem cuidado veterinário como o outro. Ele tem que caçar todos os dias para comer, senão ele morre de fome. O outro não, ganha comida todo dia. Percebam, o leão que está na jaula, teoricamente, seria o leão mais feliz, porque ele não tem esforço nenhum para nada. Ele tem assistência veterinária, ele tem comida à disposição, mas você pode aprender a utilizar ele ao seu favor. Videogame, se você é uma dessas pessoas que joga, ou que já jogou, ou você conhece alguém que joga e vê aquela pessoa ali, o mundo para, ela está ali, ela faz caretas, é incrível, porque ela está em flow. E por que o videogame tem esse poder de levar as pessoas para o flow? Eu já fui fissurado em videogame e eu sei muito bem como é isso. Porque ele está nos desafiando o tempo todo. Você vai avançando etapas. E quanto mais você avança, mais você quer avançar. Assim é na vida. Você precisa de desafios. Se você se sente talvez frustrado e não tenha nenhum motivo para estar frustrado ou triste, é porque talvez você não esteja entrando em flow. Talvez você lembre que você já entrou em flow muitas vezes e os momentos mais felizes da tua vida foi quando você entrou em flow. Quando você perdeu o nosso tempo, quando você queria ficar naquela atividade, quando você queria que o tempo voltasse, quando você queria fazer de novo aquilo. Isso é flow. Isso pode ser aplicado em qualquer coisa da sua vida. Você pode desenvolver a capacidade de entrar em fluxo, fluidez, flow, ciência, em qualquer momento da sua vida. Você pode fazer isso olhando para o pôr do sol. Você pode fazer isso enquanto conversa com alguém. Você pode fazer isso também enquanto se relaciona, enquanto faz sexo. Você pode fazer isso enquanto trabalha. E, obviamente, que a tua produtividade vai ser muito maior. Você pode fazer isso em qualquer momento da sua vida. Se você fizer isso enquanto olha o pôr do sol, aquele pôr do sol ele vai ser revigorante para você. Não vai ser só um olhar pôr do sol, tirar foto, selfie e postar. Não. Se você aprender a fazer sexo em estado de flow, o sexo vai ser maravilhoso, tanto para você quanto para a pessoa que está se relacionando com você. Se você aprender a entrar em estado de flow dentro da tua relação, com certeza essa relação vai ser maravilhosa. Você vai ver mais os lados positivos da pessoa do que os negativos e evidentemente que ela vai fazer o mesmo com você. Entrar em estado de flow pode fazer com que você produza muito mais, porque quando você está em estado de flow, você não cansa tão fácil. Você, enfim, tem uma disposição fora do normal. Que é um exemplo do estado de flow? Quando você está apaixonado. Observe, você não cansa, você não tem sono, você vê o lado bom da pessoa, você está em flow. Você está sendo acometido por uma tempestade de neurotransmissores que geram bem-estar. Isso é o flow. Quando você entra em flow, o teu cérebro libera uma série de substâncias de neurotransmissores, como dopamina, serotonina,
oxitocina, os neurotransmissores que geram bem-estar, sensações extremamente agradáveis. E é isso que acontece quando você está nesse estado da fluidez. E isso, obviamente, faz com que você se sinta muito feliz. É viciante, é um vício o flow. Você vicia realmente, mas através de algo bom, de algo saudável. É incrível o que o flow gera na vida de uma pessoa. Ele não só dá vitalidade, vontade de viver, como ele dá melhores resultados, porque aquela pessoa evidentemente vai fazer aquilo com muita sabedoria, com muita competência. E o bacana é que mesmo que ela não consiga, ela vai ser resiliente, ela não vai encarar como um fracasso, e sim como algo que você tem que ter consciência de que aquilo ensinou algo a você. O flow por si só faz isso, você não precisa racionalizar isso. O teu cérebro faz tudo isso sozinho. O flow faz com que tudo aquilo que se estuda dentro da física quântica, que é muita coisa, muita informação, você aprenda tudo isso inconscientemente. Você sabe de tudo isso, aliás. Você só precisa acessar. E não precisa você se munir de um emaranhado de informação que muitas vezes você não usa, porque o que eu vejo são pessoas hoje obesas mentalmente, que se gera frustração, esse excesso de energia, que no caso é informação. Não é mesmo? Você só precisa entrar em flow, você só precisa saber e aprender como entrar em flow, e é muito fácil. Aliás, quando eu falo entrar em flow, parece que a gente está falando de entrar num portal, de acessar algo que a gente não tem. Não.